Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. O pastor, eu não vou ler o versículo inteiro, somente um pedacinho dele. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Pode repetir? Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém, Jesus? Quem quer nesta palavra da glória a Deus? Quem crê da glória a Jesus, cenáculo? Pode estar sentado, Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Vocês já vão entender por que o pastor, eu reparti este versículo e busquei, essa pequena frase desse versículo de Paulo. Porque para mim, quando ele sugestiona o auto-sacrifício, aí nesse versículo ele quer exatamente fazer o levantamento de uma polêmica aqui, amém? Que é o sacrifício pelo orgulho, a morte como um tributo, o sacrifício como um tributo ideológico do ser humano, tratando uma complexidade da história dos homens, que já foram capazes de fazerem muita coisa em torno da sua vida e da vida do próximo para buscar os seus próprios ideais, realizar as suas vontades. Eu vou fazer um levantamento hoje aqui dessa troca de valores que a sociedade vive, inclusive nos nossos tempos, que se baseia na escolha de ofertar a sua vida, a sua própria vida pelo que é material, de se auto-sacrificar, de se flagelar por completo, para atender essa demanda material, puramente terrena e imaterial. É óbvio que há inúmeras escalas de estupidez e burrice que o homem comete com a vida hoje. O Evangelho trata de todas elas. Mas agora aqui, nesses textos que eu vou te dar, nós vamos a ápice, lá no topo dessa ignorância, de homens que, para defender os seus próprios ideais, os seus interesses materiais, foram capazes de sacrificar a vida literalmente, não por uma questão de orgulho só, amém? Por uma questão de idealismo só, mas banal, satânica, porque o sacrifício humano no Antigo Testamento, ele não envolve só o autossacrifício humano, envolve orgias de todas as espécies, cultos e ritos satânicos, que demoraria aqui para explanar e falar a vocês, e não é o meu propósito. Mas a Bíblia deixa claro, nitidamente claro, que quando o homem ele fixa o seu parecer em conquistar alguma coisa que lhe agrada, que lhe realiza, ele é disposto a cometer qualquer coisa por isso. Essa disposição eu utilizo e uso agora para servir o meu Senhor que me resgatou. Utilizo nesse momento agora para dar a Ele o retorno do que Ele fez por mim. Mas já usei essa força, essa determinação, a minha vida, para cometer erros e absurdos também. E o Senhor me purificou, me perdoou. E debaixo dessa experiência pessoal, inclusive, vou pregar essa palavra para você hoje aqui nessa noite.
Havia uma divindade ali no Antigo Testamento chamada Moloque. Essa divindade, segundo os historiadores, ela parou de ser cultuada oficialmente depois da reconstrução, da reforma, diríamos assim, que se firmou em Cristo no Evangelho. Segundo os historiadores, ela foi desativada. Mas até então, por onde se arrastava a pronúncia Moloque, tudo que é de ruim, péssimo e absurdo seguia. Então, pastor, eu vou ler, para mim ser bem objetivo com vocês aqui, eu vou ler alguns dos aspectos que envolviam exatamente esse ritual e esse culto à divindade Moloque, para deixar aqui algumas definições e nós buscarmos hoje, na experiência de vida dos homens. Primeira coisa que está lá em Levíticos 18, 21, Levíticos 20, verso 2, verso 3, 2 Reis 23, verso 10, Jeremias 32, 35, 2 Reis 17, 31. Moloque era um deus adorado pelos amonitas, que é uma etnia de Canaã, que sacrificavam seus filhos recém-nascidos, jogados numa enorme fogueira, uma cavidade bem assim abaixo da estátua. E em Amós 5:26 se traduz a pronúncia dessa entidade como sendo nosso rei. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês a respeito disso é que Moloque, ele na verdade era uma divindade adorada, idolatrada por essa etnia. E lembrando que ela é bíblica, está dentro da história. E da onde ela saiu, pastor Daniel? Exatamente do meio daqueles que não quiseram obedecer ao Senhor, não quiseram obedecer a sua lei. Então, a partir do momento que as pessoas iam ao encontro dessa entidade para culto de adoração, para receber dessa entidade os benefícios, as respostas, eles chegaram ao cúmulo do absurdo de sacrificarem seus filhos. E por inúmeras vezes a Bíblia denunciou isso. Eu dei até alguns versículos aqui para aprimorar exatamente isso dentro de você, e você já vai entender mais ou menos onde eu quero chegar. O nome relacionado por meio dessa expressão, raiz comum, que são três, Micon e Malcan, sugere que está relacionado a um apelo também além de nosso rei, que quer dizer aquele que governa. Então veja bem, determinaram que essa entidade, criada pelos homens, como muitas também, fosse uma representatividade para povos, civilizações, de rei, de reinado, de governo pessoal. Até aí, pode não ter problema nenhum, para você aqui, espiritualmente, biblicamente tem. Mas toda entidade, toda a representatividade espiritual consultada, invocada aqui nessa terra, ela representa isso aqui. O que, pastor? Uma arte, uma criação da imaginação dos homens, da sua perspectiva própria, daquilo que ele procura exatamente como Deus de sua vida. A estátua, os ídolos representam exatamente isso, uma criação do homem para atender demandas do homem, porque eu, adorando o Deus único, eu tenho por consciência que ele tem liberdade, que ele tem vontade, que ele tem caráter, e eu não posso de forma nenhuma tomar a iniciativa de esculpi-lo, ou então até mesmo de preencher na sua cabeça e na sua própria pessoa as vontades que eu quero que ele tenha. Isso é nada mais do que religião. O que eu estou te falando aqui agora é uma ideologia cultural religiosa. E Moloque não tem nada diferente disso que você está vendo os homens cultuar por aí. Ele sugere o mesmo aspecto. Aquele que nós queremos que governe sobre nós, que seja rei sobre nós, porque nós temos a garantia de que ele não vai nos afetar, não vai nos impedir de nada que queremos realizar. Pelo contrário, nós já construímos para certificar de que tudo o que nós vamos pedir a ele não vai reclamar. Isso é ídolo. Isso é escultura, obra da mão dos homens. Quem testifica diz amém. Isso é uma lógica, não precisa nem de Bíblia para entender isso daí. E lá em Jeremias 3:35 aponta
Moloque para uma conexão com Baal, que é uma representatividade de fertilidade no Antigo Testamento, que também envolvia sacrifício humano. Bom, até então, o que mais me chama a atenção, que eu quero passar para você, não é o fato de se levantar uma entidade, construir uma entidade, arquitetar um Deus, esculpir esse Deus para adorá-lo, mas de chegar ao cúmulo do absurdo de sacrificar até mesmo um ser humano para alcançar os seus propósitos. Obviamente, numa civilização moderna como essa, seria banal uma pessoa chegar no meio da rua agora, diante de uma imagem, pegar um filho, degolar ele perante esta imagem, porque obviamente o progresso da civilização não condiz com essa atitude. Tanto que é um fato primitivo o que eu estou contando para você como bíblico aqui. Mas, mesmo que a gente não se depare com pessoas capazes de sacrificar, né, ser humano para o Deus que cultua, a fim de alcançar graças, obter pedidos, que eu acho uma coisa impossível, nós estamos diante de uma sociedade que, por mais que ela não faça isso na nossa presença, nós estamos diante de uma sociedade que ela representa esse autossacrifício de querer exatamente transformar o preço da vida num preço material. Transformar os valores da vida numa conquista material. E nós nos vemos diante dessa sociedade hoje, que é capaz de se matar, ou de matar alguém que está próximo, para atingir os seus propósitos e as suas metas aqui nessa terra. Sim ou não? Só que nós estamos vivendo isso de maneira silenciosa, imperceptível. Porque no meio de todo esse autossacrifício por coisas materiais, nós temos aí a evolução da aparência, a evolução da ética, tudo isso que o homem vai englobando e misturando. Mas se vocês forem analisar, e eu vou lá para frente e vou tratar isso com você, o ser humano, ele continua cometendo a mesma burrice, a mesma ignorância, de querer determinar que a matéria, ela é mais importante do que Deus e a própria vida. Então lá na palavra de Deus, em Levíticos 18, 21, a lei requeria, a lei de Deus, morte para aquele que oferecesse seu filho a Moloque. Como Levíticos 20, verso 2 ao verso 3, verso 4 e verso 5. Eu queria que a igreja lesse Levíticos 18, 21, por favor, em voz alta. Pode ler, cenáculo. Lê em voz alta, irmão. Amém? Amém? Amém. Então Deus, ele não está aí, na verdade, condenando somente a prática da idolatria. Ele está condenando o sacrifício humano. Ele está denunciando o sacrifício humano, porque também é uma outra coisa importante para se entender. Amém? Porque geralmente quem lê a palavra de Deus, ele entra num texto parecido como esse que você leu e essas outras referências que eu dei aqui, ele acha que o incômodo de Deus em relação ao homem e o que Israel andava praticando é de que ele fosse substituído como divindade a nível de adoração. Não, ele estava na verdade também proibindo o homem de matar outro ser humano para obter benefício próprio. São duas coisas aí, que ele na verdade está incomodado, irado, indignado e já dando a sentença, inclusive de condenação sobre aqueles que praticavam. Então agora eu vou entrar no mérito aqui daqueles que estavam na fé, de gente que talvez hoje nós esperaríamos um comportamento, uma conduta de vida de acordo com a vontade de Deus, né? Porque eles estão aqui, conhecem a sua lei, a sua vontade, estão por dentro do que Deus ama, do que Deus condena, mas infelizmente, porque foram infectados por essa coisa chamada materialismo,
eles partiram para a ignorância a fim de buscar os seus propósitos. O primeiro deles, que a Bíblia acusa, foi Salomão, que erigiu um altar em adoração a Moloque, no Monte das Oliveiras, segundo a geografia arqueológica, segundo o que fala 1 Reis, capítulo 11 e versículo 7. Outro indivíduo que foi rei de Judá, rei Acaz, também sacrificou seus filhos pelo fogo a Moloque, que registra também em 2 Crônicas 28:3. Os irmãos não se preocupem em abrir a Bíblia, eu só estou dando referência aqui. Amém? Outro rei, que a Bíblia também narra, Manassés, fez a mesma coisa, segundo o que diz 2 Reis 21, versículo 6. E Samaria, referência de fé no Antigo Testamento, de povoado de Deus, povo de Deus, também foi julgada por causa desse pecado, segundo o que rege também 2 Reis, capítulo 17 e versículo 17. E esse assunto, de ver pessoas dentro da esfera da fé cometer esses absurdos de sacrifício humano perante deuses, perante a prática idólatra, se estendeu até Atos capítulo 7, versículo 43, aonde foi uma das primeiras menções que Estevão fez, quando ele se dirigiu ao povo de Israel para dizer quem era Jesus e sobre o seu plano de salvação. Uma das primeiras acusações que ele fez foi lembrar aqueles principais chefes do Estado de Israel o que os seus pais, os seus antepassados fizeram com a lei de Deus e com a experiência do Antigo Testamento. Então o que eu vou te pregar hoje aqui, igreja, instituição, Bíblia na mão, mandamento, lei de Deus presente materialmente entre nós aqui, não vai impedir corrupção e pecado e essas coisas que eu estou te dizendo aqui. Você quer uma prova disso? É só você olhar o estado espiritual e ministerial das igrejas atuais. O nome de Jesus, a Bíblia aqui, não vai impedir que as práticas e os maus costumes do mundo entrem aqui. O que impede isso, na verdade, é a minha e a tua determinação de não querer fazer isso. Vemos esse pecado derrubar homens da fé. Homens que tiveram oportunidade até mesmo de serem homens agradáveis na presença de Deus. Mas por causa disso que eu vou te pregar hoje aqui, eles não conseguiram sustentar a perspectiva da fé e partiram para a baixaria, para cometer atrocidades e coisas que as nações pagãs que não tinham a lei de Deus, só elas faziam. Então para mim o absurdo maior não é a Bíblia me dizer o seguinte: olha, as nações não evangelizadas, aquelas que não tinham a constituição de Deus, elas faziam isso, porque isso é uma coisa natural e normal de você ver no mundo. Atrocidades, banalidades, feitos malignos, porque é comum de um homem sem Cristo, de um homem que não segue os princípios da lei de Deus. Agora, a vez de ser cometido e praticado por pessoas que são da fé, que um dia já professaram esse Deus de Israel, que o aceitaram, que conhecem sua palavra, aí para mim é uma coisa anormal, absurda. E foi o que aconteceu que a Bíblia fala. Você tem dúvida disso? Eu costumo dizer aqui, sempre quando eu entro no mérito do Antigo Testamento, por que os homens do Antigo Testamento, pastor, eles não conseguem vencer a corrupção? Até mesmo, como o Senhor disse, aqueles que estavam dentro da fé. Porque Deus queria provar algo para os homens lá atrás, que justificava Jesus ter vindo. Deus estava preparando ali no coração daqueles homens uma verdade que os homens de hoje não querem reconhecer: que o homem nele não habita bem nenhum, e todo ele é uma cadeia genética de corrupção se Jesus não libertar. Então eu não me sinto melhor, superior a nenhum desses homens aqui que caíram na banalidade, mas eu quero estudar, refletir, me aprofundar o que levou eles a isso. Salomão, que é uma referência de sabedoria, de conquista material para muitos pregadores dentro da igreja, inclusive referência para a maçonaria. Mas biblicamente ele representa fracasso, decadência, apostasia,
Ele e tantos outros que seguiram uma carreira de iniquidades e rebeldia com Deus. Mas por que esse povo foi? E por que muitos estão indo na carreira deles? É aí que entra o mérito dessa pregação hoje aqui. Porque infelizmente eles não entenderam, não compreenderam o significado disso, de Deus estar aqui no nosso meio para nos ensinar coisas importantes, que nós devemos amar acima de qualquer outra coisa, coisas que hoje nós nos sacrificaríamos, que para Ele não valem para nada, e coisas que nós deixamos de amar, de enxergar, que para Ele são fundamentais e importantes, inclusive para você se salvar. Então é mais do que óbvio, é mais do que certo, que uma pessoa que dê início a uma carreira com Deus, legítima, obviamente falo do Cristo, e inicia um processo de aprendizado, de discipulado, de como viver com Ele e viver por Ele, é mais do que óbvio, de fato, que ela vai ter constrangimentos de adaptação, de disciplina, porque a gente chega a tudo errado. Mas no meio dessa caminhada, no meio desse processo todo de fé, de ensinamento e de educação, que a igreja representa isso, nós vamos ter uma oportunidade, baseada no perdão que Deus ofereceu em Cristo, para nós, de irmos dissolvendo, diluindo, expurgando, jogando para fora, tudo isso que pode nos fazer pessoas decaídas na comunhão, na graça. E a luta de Cristo, o que é? Fazer a igreja ser purificada e as pessoas que estão aqui dentro de coisas que para Ele continuarem residindo aqui, vão fazer corrupção da mesma forma, vão gerar corrupção e constrangimentos até mesmo entre aqueles que estão na fé. Isso para nós é regeneração. No Evangelho essa expressão é nascer de novo, regenerar, matar o velho para criar uma pessoa nova na presença de Deus. Um processo de milagre, de transformações milagrosas, mas também de dedicação, de empenho, de aprofundamento, de conhecimento e também de renúncia. Já esses caras que eu citei aqui para você, para chegarem ao cúmulo de adorar um Deus pagão e sacrificar os seus próprios filhos pelos seus ideais, eu não tenho para mim que eles projetaram isso lá atrás, mas a corrupção e a iniquidade que estavam dentro deles acabou fazendo com que eles chegassem a esse ponto. E é o meu medo, e eu queria que fosse o seu também, de nós passarmos a acreditar, eu quero fazer essa reflexão aqui, de que nós somos melhores do que eles, ou então até se enganar de que esse demônio que os levou para lá não está dentro de nós, porque isso é uma coisa que você vai julgar e o Senhor vai revelar. Mas o fato é, alguém deveria ter avisado esses homens, e alguém deve te avisar, te instruir, que certas objeções, pensamentos, atitudes, concordâncias, aceitações com a vida, com o mundo, com a época, com o tempo moderno, podem te levar a cometer, a fazer coisas que você mesmo nunca pensou um dia fazer. É assim como eu quero ver esses homens aqui, dessa forma. Alguém que chegou lá e não esperava. Complexidade. Salomão erigiu um altar de adoração a Moloque pela seguinte questão, diz a Bíblia: se ocupando dessa adoração mista, Deus de Israel e Moloque, a fim de aplacar suas esposas pagãs, segundo a história. Há um conceito aí sobre Salomão, na cabeça de muitos, que ele caiu na adoração dos deuses pagãos, inclusive Moloque, porque ele tinha um vício sexual. Ele não conseguia se satisfazer sexualmente, então ele buscou 700 concubinas lá, para poder cair com elas, porque ele tinha muito pouca mulher na conta dele. Não. Historicamente, se tratava de um acordo político que ele tinha com os países vizinhos a ele. E ele usava as mulheres para alavancar esses acordos políticos. Isso pode ser provado na história.
que quando ele levanta um altar para Baal, e oferta esse altar, né? Ou faz ele representar as mulheres pagãs que ele mantinha no seu reinado, ele não fazia isso por sexo. Ele fazia isso por incentivo e experimento político. O cara realmente, ele era fascinado, ele era completamente tarado por dinheiro, por poder. E isso a Bíblia deixa claro. Do rei Acás, a história dele também não é diferente. Por estar em crise política, preferiu fazer uma aliança com a Síria, o que fez ele encorajar a se corromper com altares pagãos e queimar até mesmo seus filhos perante este altar para agradar aqueles que ele fez acordo político e obter vantagens políticas. Olha só, eu desafio você que está me ouvindo a pregar hoje aqui, a vasculhar. Eu peguei, vasculhei a opinião de muitos pastores sobre isso. Todos entravam no mérito da decadência religiosa. Eu falei, não, senhor, tem alguma coisa errada aqui. Leia a Bíblia direito. O que a Bíblia está narrando da história desses caras aí? Todos eles, antes de partirem para adorar deuses pagãos e chegarem ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos para esses deuses, eles estavam vivendo uma realidade pessoal com certos problemas pessoais. E o que envolvia esses homens nada mais era do que problemas relacionados à política, problemas relacionados a interesses econômicos, problemas relacionados a interesses materiais, que subiu tanto para a cabeça desses caras aí, que eles não viam mais o Deus de Israel, não enxergavam mais as suas leis, e foram num ponto tão crítico, para poder agradar quem era do mundo, para poder agradar quem eles tinham contrato e acordos, que chegaram a sacrificar até mesmo os seus próprios filhos. Que foi o que aconteceu também com Manassés e Samaria. Sabe o que eu penso sobre isso? Inclusive é o que eu já li no protocolo da Nova Ordem Mundial. Eles são da seguinte ideia: implemente o caos na sociedade, pressione os homens de todos os lados, tire deles todas as vias possíveis de sobrevivência. E sabe o que eles falam sobre isso? Que eles não terão mais princípios, que eles não terão mais regras solidárias, ética, e eles vão começar a se devorar uns aos outros. Eles não vão mais lembrar de quem eles são, nem do que eles criam, nem do que eles acreditavam. Tire deles o acesso ao bem material, que eles vão começar a se devorar uns aos outros. E sabe qual é outra coisa que gente da política sabe? E vão ficar fáceis de virem para uma adesão, para uma relação daqueles que são mais fortes do que eles. Eles sabem disso. Aqueles que trabalham para o diabo agora, que é só mexer no bolso do povo, começar a tirar deles todos os acessos materiais possíveis que fazem eles serem pessoas sucedidas, até mesmo na questão da sobrevivência. Que eles não mais se preocuparão com aquilo que eles sempre afirmaram acreditar um dia. E eu me refiro aqui, inclusive, desses caras aqui, sobre a lei, sobre Deus, sobre os seus mandamentos, sobre o que eles nasceram aprendendo. Basta implementar o caos, que as pessoas mostram que elas são capazes para conquistar isso de novo, o bem material. Bom, eu posso estar enganado ao teu respeito, mas a Bíblia não está enganada a respeito desses caras aqui. E entende bem.
que nenhum deles entrou na carreira da fé com interesse exatamente de alavancar uma obra com Deus, uma comunhão com Ele, uma vida com Ele. Eles estavam ali encobertamente por interesse. E agiam, correspondiam aonde a oferta era maior. E a partir do momento em que eles se sentiram pressionados, encurralados, a perderem essas posses, a não terem mais esses direitos, eles partiram por tudo. E passaram a cometer coisas que eu tenho certeza que, como já disse, eles não projetaram, eles não pensaram. E foi descoberto na vida desses homens e na vida desse povo um demônio que eles não sabiam que tinham. Uma malignidade que eles não conseguiram, pela sua percepção própria, entender e compreender que estava ali. Então a gente pode se enganar com a gente mesmo. Num dado momento, pensamos que nós estamos prontos para amar esse Deus que nós viemos aqui cultuar e orar hoje aqui. Que nós temos disposições suficientes para nos tornarmos uns crentes em Jesus natos, perfeitos. E pode ser o inverso. Você talvez consiga ainda entrar nessa igreja e gritar o nome dele, porque você não foi afetado ainda naquilo que você mais ama. Porque é só mexer naquilo que você mais ama, naquilo que você mais adora, naquilo que é mais importante para você, que você vai mostrar, vai se revelar na medida que isso chegar à porta da realidade da tua vida. E na história desses caras não era a família nem os filhos que eram importantes, mas a situação política e econômica deles que era mais importante. Sabe, meus amados irmãos, e é disso que a sociedade é feita. É disso que a sociedade, infelizmente muitos não querem enxergar, que nesse momento está preenchida, incorporada. Ela vive uma ilusão sobre a vida. E a metafísica, a matéria, o sucesso material, o bem-estar material, e eu relaciono, não é prazer de viver, prazer de existir, não. Poder, vaidade, ganância, status, posição social. Se isso não estiver morto dentro de nós, aniquilado pelo poder de Cristo dentro de nós, quando o caos for implementado, e todos nós passamos a viver um retrocesso em algum aspecto da nossa vida, o que vai vencer? É o que venceu esses homens aqui. O conceito de que a vida pode estar taxada a qualquer preço, quando o propósito é ser bem sucedido, irmão. De que a vida alheia, a vida própria, a vida do próximo já não vale mais nada. A partir do momento em que ele tiver essas duas escolhas na frente dele, ele vai preferir, ele vai priorizar o plano do aspecto material na vida dele. E a sociedade não é lá primitiva, não. A atual, ela está sendo dizimada, ofertada para o diabo, porque a coisa que mais importa para ela agora é estar vestida, trajada, do aspecto glamuroso, do aspecto da moda, no traje da riqueza, do poder aquisitivo, da autoafirmação da posse. E não é só a Bíblia que pensa isso. Muita gente que lê também tem a mesma opinião, que
a família tradicional está sendo sacrificada, que o caráter, a moral, os princípios estão sendo esgotados, devorados, porque a sociedade, ela se preocupa mais em teclar o seu celular de último tipo, sem querer saber a natureza e a procedência daquilo lá. Não interessa para ela se aquilo foi comprado com dinheiro de roubo, de tráfico, o que foi, da onde veio. O que interessa para ela é desfilar diante dos outros para ela se sentir normal. Esse plano que Deus me mandou tratar com essa igreja hoje aqui não é um conceito, uma ideia primitiva, não. Estamos falando de coisas que estão chegando na porta da nossa realidade de vida. As pessoas, para poder ter o que tem, ou querer ter mais do que tem, elas estão matando o filho, elas estão dizimando o casamento, estão mandando matar a mulher, o filho está mandando matar o pai, por causa de herança de propriedade. É só você ligar o noticiário aí que você vai ver. Moloque continua recebendo ofertas desse tipo. E os homens continuam tendo prazer de sacrificar suas partes humanas, até as mais sensíveis e mais importantes, para só querer o estético, o econômico e o financeiro, e se sentir normal diante dos pagãos, inclusive. Então isso, hoje aqui para nós, representa a decadência, porque Deus te propõe algo importante para você amar, e você rejeita esse algo, que para Ele vai ser o teu sucesso. Você rejeita, porque o teu plano está de acordo com uma outra ideia, está de acordo com uma outra direção. Se apresentar perante a sociedade moderna e se sentir normal perante ela, e não está bem apresentável, agradável para este Deus que morreu por você na cruz do Calvário. Texto de Levíticos, capítulo 1, versículo 4. Entrando no mérito aqui do sacrifício. O propósito do sacrifício no Antigo Testamento era declarado no livro de Levíticos, que você vai ler para o pastor agora, para fazer expiação pelos pecados. Lê o texto para o pastor, por favor. Amém? Você, filho, que distorce o Antigo Testamento, presta atenção. Conforme a lei de Deus, somente pelo derramamento de sangue, o homem podia ter perdão dos seus pecados. Foi uma aliança que Deus fez com Israel. Por isso legislou perante os homens desta nação, que para eles poderem viver com Ele, terem comunhão com Ele, a lei da expiação deveria ser praticada. Porque Deus entendia que o pecado era um problema para o povo que queria viver com Ele. E Ele, para se manter próximo a esse povo, participante das suas realidades de vida, Ele estabeleceu essa lei, de que o pecado fosse coberto, apagado, e inclusive, um substituto pagasse pelo pecado do outro. Por isso o sacrifício animal. Porque Deus entendia que o próprio homem que pecou não poderia morrer para ser perdoado. Porque nada do que ele fizesse a nível de expiação com a sua própria vida interessava para Deus, porque estava comprometido com o pecado. Então, na lei, Deus começou com a seguinte ideia: para um culpado ser salvo, o inocente precisa pagar por ele. Por isso a ideia da expiação animal. Porque ele já era figura de Cristo lá no Antigo Testamento. Deus preparando a cabeça e o coração dos homens, que se alguém quisesse dar o seu corpo para ser queimado no fogo ou sacrificado, para obter perdão diante de Deus, não tinha proveito nenhum. E se tratava de uma pura religiosidade. A única forma de Deus absolver
o pecado de alguém, ou perdoar um pecador, segundo a lei de Moisés, é que um substituto, nas condições que Deus pedia, imaculado, sem mancha, sem defeito, fosse apresentado no lugar dele. Daí veio o conceito lá da lei, da escolha do material da oferta como preço de vida com Deus. Você vai pegar aquilo que é material, me perdoe, pega aquilo que é material que Deus está te pedindo agora, sem defeito, sem mancha, o teu melhor, traz para Ele agora, que Ele vai transformar isso em graça, graças intermináveis, que você vai poder usar em vida. E esse processo começa lá, de que o material não era o mais importante, de que o mais importante era uma vida com Ele, uma vida com Deus. Então a única forma que Deus ali começou exatamente a entender do homem assimilar aquilo que lá na frente Jesus viria concluir. Inclusive há também a queima daquela porção simbólica que Deus pedia, que fosse sacrificado, queimado e subisse diante dele como incenso, para ele se sentir adorado, reconhecido, e pedia obediência. Então essa lei aqui, a escolha do que Deus pede, que é material, para ser ofertado, para que Ele nos dê vida, isso é pregado e anunciado no Evangelho. Nós estamos usando o que aqui hoje nesse culto? A parte material, física disso, espiritual disso. Porque Deus, de certa forma, Ele procura agora uma resposta do que Ele fez. E de acordo com as ofertas, de acordo com as dádivas, de acordo com a obediência, com a inclinação em relação ao que Ele ensina, Ele se sente agradado, recompensado, glorificado, e transfere isso para nós em riquezas espirituais e eternas. É simples assim. Isso é que é semear fé. Você pega as oportunidades da vida, você pega as oportunidades da juventude, você pega as oportunidades que o mundo lhe promove e inverte isso para ele, para que isso de maneira espiritual chegue lá como oferta agradável, como oferta que o glorifique. Mas num dado momento, disse o meu Senhor, se você passa a querer agarrar o mundo com as mãos, e ganhar o mundo para você, e ganhar o poder que está nele, e ser alguma coisa dentro dele, desse plano de apresentação estética e material, você não tem sua alma salva. E que adianta o homem ganhar o mundo todo, se ele vai perder a sua alma? Mas voltando para a questão do sacrifício humano, Deus não tem prazer algum de que alguém aqui morra para obter um benefício, ou mate alguém para obter um benefício. Ele quer uma oferta, mas não essa. Então ele pede um substituto. E é o que Hebreus 10, verso 8 ao verso 10 nos ensina agora, que o sacrifício é a natureza representativa da morte de Cristo. Aquele que morreu pelo nosso pecado, e a sua morte encarna o caráter expiatório, contínuo e eterno pelas nossas vidas. Lê Hebreus 10, verso 8 ao verso 10, em voz alta, por favor, Cenáculo a Fé. Hebreus 10, verso 8 ao verso 10. Amém? Quem entendeu esse texto diz amém. É muito simples, deixa eu explicar para você. Na lei, Deus entendia que a oferta que salvava o homem é aquela que ele oferecia conforme a vontade dele. Quando Deus envia o seu filho, ele muda isso, tira o primeiro e estabelece o segundo, e determina
que o seu filho representaria o sacrifício pelo qual nos santifica. E o que ele fez seria perpétuo. Isso quer dizer o quê? Que se lá atrás Deus já não se alegrava de ver o homem se auto-sacrificando para obter vantagem por qualquer coisa, tá? Morrendo literalmente por isso, muito mais agora. E Paulo já diz: ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado no fogo, se eu não tiver o amor de Deus na minha vida, ou seja, se eu não amá-lo, de nada disso me valeria. É um tributo de orgulho, de glória própria, e os homens cometem isso com a religião. Então aqui no texto de Hebreus capítulo 10, verso 8 ao verso 10, está sendo determinado o quê? Que aquilo que preocupava Deus desde a queda do homem, o seu filho veio solucionar: o pecado, a iniquidade, a corrupção, aquilo que estraga com a vida do homem e está falindo e destruindo até esse sistema que os homens chamam de modernidade. A preocupação maior que Deus tinha com o homem não é de que ele fosse beneficiado, é de que ele mudasse nas suas escolhas. O maior benefício então do que Jesus veio trazer para a humanidade, que se tornou uma crente nele, dos homens que creram nele, não é que eles pudessem ter acesso aos privilégios de Deus para solucionar os seus problemas e as suas cismas aqui nessa vida, mas que a corrupção e a iniquidade que assola esse mundo não reinassem mais sobre eles. Então lá em Mateus capítulo 26, verso 26 em diante, o Senhor celebra a sua morte, e ele diz o quê? Que o seu sangue estava sendo derramado para a remissão dos pecados. Deus determinando por intermédio da sua morte, que ele estava pagando o mal com o bem, a injustiça com a justiça, e determinando por intermédio do seu filho, que agora a sua obra ofereceria àqueles que crescem nele respaldos espirituais, experiências espirituais, para que eles não pudessem mais errar com a vida, errar com as coisas, errar com o mundo, errar com aquilo que ele, na verdade, se relaciona, e pudessem estar iluminados para que as suas decisões, para que a sua vida, a sua prática de vida correspondesse a agradar-se a Deus. O Evangelho, ele é nada mais do que uma regra para aquele que agora crê em Jesus, deseja buscar a sua transformação. Não o auto-sacrifício, a morte dele ou de alguém próximo a ele, mas o sacrifício da alma, do espírito, do coração, de um crente que agora está desafiado a amar a Cristo acima de si mesmo, e depositar a sua vida nessa obra de graça, determinando que em Cristo agora, o seu sacrifício, a sua obra expiatória é que nos santifica. E mais nada daquilo que nós fizermos aqui, daquilo que nós construirmos aqui, é suficiente para atrair ou então nos aproximar de Deus, porque a salvação de Deus não é mediada por relações humanas, nem por homens, mas por aquele que morreu na cruz do Calvário. E Deus determinou, por intermédio do que Ele fez, do Evangelho que Ele pregou, o que nos traz Deus aqui nesta noite é o fato dessa igreja crer no Filho dele e confiar no que ele prega, viver aquilo que ele ensina e transformar a matéria, o horário, o tempo, as oportunidades em obras que o exaltem e o glorifiquem. Atender a preocupação dele de que a corrupção e a iniquidade sejam estancadas, exterminadas pela sua graça. E esse povo que está aqui hoje nessa igreja não sejam mais como os homens lá fora,
Não andem mais como eles, não tenham as suas objeções, não tenham os seus pensamentos, não tenham o seu curso de vida. Porque Deus entende o mundo assim. Eles são capazes de morrer e de sacrificar família, até mesmo os seus próprios filhos, para obter o poder. E eu pergunto para você aqui hoje, de certa forma, nós estamos libertos disso? Desse conceito? Dessa ideia? De que nós passamos a não ser ninguém e nada aqui nesse mundo, se nós não tivermos acesso a esse plano de exaltação material? Eu posso traçar isso aqui para você rapidamente, como já fiz. Se você não tiver vestido conforme a moda, se você não estiver adquirindo alguma posse do ano, ou então próximo a esse ano, você não tem a bênção, você não tem Deus do teu lado, você não é ninguém, você não é nada. As pessoas valem o que elas têm no bolso, elas valem o que elas vestem, elas valem o que elas têm no banco, elas valem o carro que elas têm, elas foram, aliás, transformadas em representatividades materiais. Ninguém mais pode ser amado, valorizado porque é honesto. Ninguém mais pode ser importante, valorizado e amado porque é uma boa pessoa. Ela só é alguma coisa no meio dessa sociedade hoje se ela trazer alguma representação material de posse econômica, de conquista econômica. Então dá licença. O pastor Daniel, Deus ele tem aí para mim um plano de me fazer uma pessoa mais poderosa, mais rica, mais reconhecida, mais desenvolvida, etc, etc, etc. Eu digo para você, não. O plano que ele tem comigo e com você consiste em valores e princípios e posses que estão acima desse indivíduo, que a única coisa que tem de se gabar é o dinheiro que ele conseguiu e as propriedades que ele tem. O valor que excede na fé é aquilo que você é na essência, no plano espiritual, no teu coração, na tua mente, dentro de você. Você pode ser um pobre, um miserável, um andarilho, alguém que não tenha nada do que se gabar materialmente, mas se para Deus, para Cristo, você segue a perspectiva da fé, dos valores que Ele passa, você é rico lá no céu. Para Deus você está coberto da riqueza dele, não da riqueza dos homens. Porque para o Evangelho, a coisa mais importante aqui nessa igreja para o crente é o fato de ele ter recebido a vida que está em Cristo. E todas as outras coisas vão ser consequências dessa coisa mais importante que Jesus te ofertou por intermédio da morte dele, que é o plano espiritual. E mesmo que você perca o material, se você se mantém em Cristo somente pelo espiritual, pelo que ele vem lhe enriquecendo e lhe transferindo, você não tem falta. Para Deus você está completo. Porque nada daquilo que ele comprou na cruz do Calvário se compra com dinheiro. Porque o preço que foi pago lá é pela morte de um filho. Não foi em dólar, não foi em transferência bancária. Deus deu um filho para que o homem pudesse ser gratificado com sentimentos, com virtudes, com caráter, com amor, como Paulo cita, com sentimentos e riquezas espirituais que na lei, na força humana, os homens não conseguiram atingir. Na força bruta, na força da inteligência, eles só conseguiram fazer isso: construírem altares de deuses esculpidos para sacrificarem os seus filhos, ou então sacrificarem outras coisas, de tão que estavam obcecados e inclinados a ganhar mais coisas dessa terra. Sabe, às vezes eu olho e falo: Senhor, tenha misericórdia, porque nós estamos pregando a palavra hoje aqui,
para gente que vive da aparência. Pessoas que não estão nem um pouco, nem aí com o seu estado espiritual. Contanto que elas aparentemente estejam atraentes, é o que mais importa. Nós vivemos isso dentro da igreja hoje. Ninguém pesa sua consciência porque peca, porque transgride, porque se corrompe. Mas fica pesado, triste, oprimido, angustiado, porque não é bem visto. Porque não está adequado ao tempo que existe. Hoje mesmo o pastor olhou uma coisa interessante de um homem que não é crente, de um homem que não é cristão, mas que falava sobre o progresso humano. E ele definiu o progresso humano da seguinte forma: não se pode reconhecer progresso humano dessa maneira, levando em conta que o sistema só desenvolveu na questão da linguagem e da técnica, da ciência. Porque para nós admitirmos que o ser humano progrediu lá das origens primitivas, ele precisa progredir no seu sistema completo, mostrar por intermédio da sua atividade, da sua existência, que o que ele é agora e o que ele escolhe para si não é corrupção. E a opinião dele é que desde o renascentismo até o iluminismo, a revolução industrial e a era que nós estamos hoje, que é a era da tecnologia, que todo esse progresso foi meramente aparente, que ele está sendo direcionado para um lapso. Ele não é crente, não é cristão. Falei, epa, mas o cara pelo menos é inteligente, porque eu percebo a mesma coisa, que diante de tanta ciência, preocupação com linguagem, diante de tanta modernidade, os homens continuam fazendo opção e escolhas primitivas, banais, canibais. Sodoma e Gomorra, por exemplo, ela foi extinta? Não. Ela está no nosso meio. Ela está nesse século. E os homens se sodomizam. E são capazes de sodomizar até crianças. O pensamento desse cara gera na seguinte direção: ô minha gente, se nós falamos bem, se vestimos bem, comemos melhor do que os outros que estavam lá fora, lá atrás eles estavam encurvados, agora nós estamos endireitados. Mas se nós continuamos cometendo as mesmas corrupções, as mesmas iniquidades, não teve progresso. Vai lá ver o renascentismo. O renascentismo o que é? É o racionalismo. Nossa, agora nós estamos mais inteligentes. Não, vocês continuam animais porque vocês continuam se sodomizando e matando. Hoje, o exemplo que o pastor tem a dizer para você, o ser humano progrediu. Estou terminando já. Ele evoluiu, sério. Agora nós estamos vendo uma outra era. Porque o homem voa, porque ele vai para Marte, porque ele tem a internet, porque ele tem um computador. Isso você chama de progresso humano? De ele andar em cima das 4 rodas e não mais em cima de um jegue? Para se ter um progresso humano consistente, nós deveríamos estar olhando agora para o homem e vendo ele amar os seus filhos, educar os seus filhos e amar a sua esposa e se possível morrer do lado dela. Deveríamos estar olhando hoje para os homens que estão no poder e verem eles trabalhando para que as pessoas continuem a existir, não projetando para que elas morram e eles tenham mais espaço. Pior ainda, os que mais discursam o racionalismo, o modernismo, os que mais falam de nova era, são aqueles que mais estão empenhados
na biotecnologia de matar seres humanos, de corromper seres humanos, para terem mais poder. Eu poderia falar um monte de nome de família tradicional, conhecidíssima, poderosa, que não consegue amar o próximo, e é capaz de sacrificar tudo e tudo que está em sua volta para poder ter mais do que tem. É que nem aquelas torres gêmeas lá que a gente viu ser engolida lá. Aquilo foi projetado por políticos americanos, que entendiam que a morte de muitos americanos poderiam justificar o quê? Mais posse, mais dinheiro, mais poder, mais petróleo para aquele país. Mas eles mataram gente, não importa, porque virão outros. É assim que eles pensam, uma questão matemática. É que nem um aborto. Para o Bill Gates, por exemplo, o aborto não representa um assassinato com um ser vivo, com um ser humano. Para ele representa uma questão de política social, de controle de natalidade, controle populacional. Eles não veem o filho da mãe, eles veem que aquele embrião pode se transformar num ser humano que pode amanhã, futuramente, estar querendo disputar com o filho dele e com o filho dos patriarcas o espaço que é deles. Só que hoje é de maneira silenciosa, oculta, misteriosa, não está mais aberta essa corrupção. Baal e Moloque eu não vejo na rua de São Paulo, nem na rua desse país, nem nas ruas desse mundo, mas eu vejo os homens cometendo a mesma atrocidade, que por causa da matéria, do poder, da ambição, da vaidade, da sua própria glória, ele é capaz de exterminar qualquer coisa que o impeça. Dá licença, estou me tornando cristão e evangélico. Filho, você está se tornando cristão e evangélico para quê? Qual o intuito? De curar o teu pecado? De você se converter e mudar para se salvar? Ou você está querendo alavancar no cristianismo uma carreira tão igual, ou então parecida como essa? Para que os teus investimentos aqui nesse evangelho se transformem em poder pessoal, em glória própria. Olha lá o Macedo, deitando numa tumba de ouro, construindo um templo que a riqueza é incalculável. Esse homem tem alguma preocupação com a salvação das almas e com o bem espiritual das pessoas que estão aqui nesse país? De forma nenhuma. Se ele tivesse, vendia tudo aquilo lá e alimentava o povo da África lá, que está sendo esmagada pelos brancos, para explorar os diamantes que tem lá. Como aqueles que estão na Síria, como aqueles que estão no Oriente Médio, que continuam sendo mortos, porque eles que querem a riqueza mineral, que é o petróleo. Que terra, que mundo, que homens. Nós progredimos, avançamos, não continuamos os mesmos, somente com roupa diferente. É que nem os maias, o apocalipse deles não significava o fim do mundo. O apocalipse deles significava uma técnica de troca de figurino. A cada 15 anos ou 150 anos, não me lembro bem quando eu preguei sobre isso, eles definiam que eles tinham que trocar a cortina, o sofá, a geladeira, o fogão, o telhado, fazer uma reforma para querer dizer para todo mundo que nós estamos diferentes. Sorriso novo, teta grande, coxa larga, carro zero. Nós estamos diferentes. Mulher nova, marido novo, tudo novo. Conceito esse que era pagão. Virei evangélico, sou cristão, respaldado no quê? No carro, na casa, no celular e no emprego que ele ganhou. Ô filho, conversão com Cristo significa Deus atender uma demanda de necessidade em você, que condiz com os homens desde Adão, estiprar, quebrar, aniquilar a corrupção que está em você. Pois quando os fariseus foram lá se preocupar com a ética e com a estética do nosso Senhor,
o nosso Senhor disse para eles: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. Pois é de dentro dos seus corações que sai a corrupção, que sai a maldade, que sai o pecado e a iniquidade. Então, se nós formos realmente falar de uma conquista com Deus legítima, isso deveria estar acontecendo dentro de você há muito tempo, desde o momento que você começou a professar o nome de Jesus. Mas sabe o que Deus mandou revelar para essa igreja aqui hoje? Que até dentro do cristianismo, até dentro da esfera do evangelho, você mantém ainda esse mesmo conceito. Sabe qual? De tornar conveniente esse indivíduo aqui, que determina que a pessoa responsável, a mais indicada, a pessoa mais exemplar, é aquela que pode se autoafirmar materialmente. Estou cansado, estou exausto. Por quê? Estou trabalhando muito, aquelas olheiras, aquela barriga de quem não faz uma caminhada, cheio de varizes, com 3 veias aorta entupida. Ele tem 3, hein? Tudo entupida, porque ele quer ser reconhecido como o cara que trabalha, que dá o seu sangue, que se mata para colocar na mesa da sua família o pão. O cara que sai 5 da manhã e volta à meia-noite, porque ele se mata para poder adquirir uma vida melhor para os seus filhos e para a sua família. Então, né, Jesus pega esse cara e fala: vem cá, filho, continua trabalhando, continua cumprindo as responsabilidades, mas eu vou ensinar uma coisa para você: de nada disso que você está se matando aí vai te trazer alguma coisa no futuro. Eu tenho uma coisa para te dar, que você vai usar aqui na terra e vai usar no céu: a salvação, o perdão dos teus pecados. Porque se você é capaz de dar um filho teu para obter vantagens entre os homens, andar na moda, fazer coisas inconvenientes que agradam aos outros lá fora, para obter vantagens, isso é normal. Por que você não transforma tudo isso que você foi capaz de fazer pelo mundo, pelas amizades, pelas coisas inconvenientes, e não transforma isso num amor pleno por este que morreu por você na cruz do Calvário? Porque Ele não quer que você morra, nem os teus filhos morram, para que você obtenha algo com Deus, porque Ele morreu para que você viva, e quem crê nele nunca morrerá. Quem crê nele jamais morrerá, pois a vida que está nele, que o Senhor Jesus a deu, Ele recebeu para não ser levada por ninguém. Agora diz para esse cara aí, que nesse exato momento não consegue se desprender desse conceito, dessa ideia, deste valor, que ele tem, a missão dele aqui na terra é provar para as pessoas que ele é alguma coisa e que ele pode alguma coisa. Diz para ele hoje aí nessa noite: rapaz, isso vai acabar em morte, hein? Lá na frente você vai ser capaz de vender teu corpo, capaz de matar alguém, capaz de fazer algum absurdo por causa dessa tua vaidade, dessa tua ambição. Pede para Jesus te libertar hoje aqui. Pede para o Senhor hoje trazer a luz dele sobre o teu coração, a fim de que você não se sacrifique mais por coisas banais e não se venda mais pelos valores da terra, mas possa se apresentar hoje diante do Senhor como alguém que quer aprender a viver com Cristo. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.